O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Ao redor do mundo, há diversas interpretações sobre o tema. Dá uma olhada. Nosso vizinho, o Uruguai, se tornou o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo, a venda e o consumo de maconha para uso recreativo. Segundo a lei, os consumidores podem adquirir até 40 gramas de maconha por mês, em farmácias licenciadas. No trânsito, a pena aplicada para os motoristas que dirigem fumando é a mesma estabelecida para o consumo de álcool. Em Portugal, desde 2001, a lei mudou para transformar o porte de qualquer droga para consumo pessoal, restrita a quantidade para 10 dias, como uma infração administrativa. O consumo em locais públicos continua proibido. O Estado trata os usuários de drogas como pacientes e não criminosos. Na Grã-Bretanha, as drogas são divididas em grupos, das mais nocivas às menos, como a maconha, esteroides e tranquilizantes. No caso, produzir ou distribuir pode acarretar prisão perpétua. Já o pote de drogas pode levar a pena de até no máximo 7 anos. Mas pequenas quantidades são penalizadas com multas e advertências. Na Holanda, ao contrário do que se acredita, a maconha não é legalizada. O governo permite a existência dos cafés como licença para vender pequenas quantidades de maconha para uso pessoal. O cultivo, o tráfico e a venda das drogas permanecem ilegais, com penas que podem chegar a 16 anos de prisão. Nos Estados Unidos, drogas consideradas nocivas, até mesmo a maconha, são proibidas. Além disso, o pote e o tráfico são considerados crimes. Mas as leis estaduais permitiram uma flexibilização. Alguns estados permitem o uso medicinal da maconha e outros, como Washington e Colorado, legalizaram o uso recreativo da substância. Na Colômbia, o porte de pequenas quantidades de drogas e seu consumo não são passíveis de prisão. O usuário de drogas, no entanto, deve passar por um tratamento. Quem está aqui conosco é o advogado Dr. Júlio César Casadinho. Doutor Júlio, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal da Record. Boa noite. Obrigado, Júlio. Júlio, o que é que o Supremo Tribunal Federal do Brasil está a ponto de decidir? Hoje seria o julgamento, adiado, como sabemos, aí para quarta-feira que vem, mas a questão que se coloca é uma questão pontual de um conterrâneo, de um brasileiro chamado Francisco. Francisco, na época, com 49 anos, foi pego com uma pequena quantidade de droga. E Francisco foi processado pelo Estado, em função de trazer consigo essa pequena quantidade de droga. E ele foi condenado a prestar serviços à comunidade. A Defensoria Pública recorreu, o Tribunal de Justiça manteve essa pena e agora a Defensoria chega no Supremo Tribunal Federal com o caso do Francisco, dizendo, em termos de repercussão geral, que é um mecanismo jurídico que o próprio nome diz, repercussão geral, tem que haver no interesse de toda a sociedade, e vai se decidir o caso do Francisco em cima de uma repercussão geral, onde haverá certamente uma decisão, e essa decisão pautará todos os tribunais brasileiros se pode haver ou não esse porte de drogas dentro da lei que hoje criminaliza, ou dentro daquilo que se sustenta de que a Constituição, como uma lei maior, e é o que entende a defesa de Francisco, permitiria ao indivíduo ter consigo uma pequena quantidade de droga para uso pessoal, e aí então, com base nessa liberdade maior que a Constituição oferece, o artigo 28 da Lei 11.343 estaria sendo declarado pelo Supremo inconstitucional. Agora, aquilo que o Supremo decidir vai valer para todos? Vai valer... Ele cria uma jurisprudência ou não? A princípio, vale para todos os tribunais do Brasil. Do Brasil. Sei, quer dizer que, supomos, por hipótese, que o Supremo entenda que o pleito dele seja válido. Então, a partir daí, as pessoas poderiam andar com pequenas quantidades de droga? Exatamente. Qualquer droga? A princípio, qualquer droga. Você está falando aí de cocaína, de crack, heroína, não só sei lá o quê. Tudo. Se for uma pequena quantidade para uso pessoal, estaria descriminalizado essa questão do uso pessoal da droga. Sei. Agora, o impacto social que isso teria
eu acho que seria grande, né? Eu suponho que a maior parte da sociedade brasileira vai ver isso de uma maneira preocupante, ou estou enganado? Pois é, eu particularmente, Heródoto, eu acho assustador que a gente tenha que pensar que o indivíduo, que é uma vítima, né? O que consome a droga, ele é uma vítima em primeiro lugar. Mas não podemos esquecer que ele faz parte dessa cadeia que integra o sistema e do tráfico de drogas. Ele é o consumidor final, sem o pagamento por parte dele, não há o tráfico. Então, nós precisamos entender que esse indivíduo precisa de tratamento, em primeiro lugar, e aqui em São Paulo nós temos a Cracolândia aí, que demonstra muito bem essa situação de caos social e de falta de política pública. E a gente teria que pensar muito seriamente se, ao liberar, se o Supremo chegar nessa conclusão, que esperamos que não, mas se chegar nessa conclusão, as pessoas poderão andar aí com pequenas quantidades de qualquer tipo de droga. Entendo. O que você acha da ideia do Estado distribuir essa pequena quantidade de drogas para as pessoas que são quimicamente dependentes? Pois é, isso a gente já observa em alguns estados americanos, né? Nos Estados Unidos nós temos a liberação para uso pessoal em alguns estados. Em alguns estados agora recentemente. E o que a gente pode observar é que muitos usuários entram várias vezes na fila ou então dão alguma forma de consumir até mais. Mas você não cadastra essa pessoa? Sim, teria que haver um sistema cadastro. de cadastramento. Essa pessoa não pode ser, por exemplo, educada para que ela, por exemplo, se inscrevesse num programa de recuperação? Sem dúvida, esse é o dever primordial do Estado. Mas muitas vezes você pode pensar que aquela quantidade que o Estado está determinando e até entregando para o cidadão pode ser muito pouco para um e pode ser uma overdose para o outro. Então a gente vê aí, no caso dos Estados americanos, onde isso é praticado, pessoas sofrendo mesmo com a legalização. Agora, o fato do Estado ser distribuidor também não é uma maneira de você liquidar com o tráfico, com as grandes organizações mafiosas? Pois é, essa questão de que o Estado, ao controlar o uso e cadastrar o usuário, é uma falácia, porque, na verdade, a função é tratar. É tratar do indivíduo e fazer com que ele possa sair dessa vida, sair deste meio. Porque política pública hoje no Brasil a gente vê muito pouco. A gente precisa entender que, embora se defenda que o custo-benefício de um processo judicial ou a questão persecutória da polícia contra o indivíduo que está trazendo uma pequena quantidade de drogas teria um custo-benefício pequeno, na verdade nós temos aí, com certeza, uma inverdade, porque o que ocorre é que o indivíduo que está escravo de uma droga, ele precisa de tratamento. Bárbara, que perguntas você tem aí do nosso telespectador internauta para o doutor Júlio César? Trouxe uma pergunta bem interessante do Rodrigo Sertório, de Caraguatatuba. Ele diz o seguinte: caso haja descriminalização da maconha, de que forma o usuário poderá adquirir o entorpecente sem que haja contato com o tráfico ilegal? Essa é uma grande pergunta. Parabéns ao nosso telespectador. Como é o nome dele, Bárbara? Rodrigo Sertório, de Caraguatatuba. Caraguatatuba? Então, Rodrigo, veja bem, o que está se discutindo é a posse e não há uma política pública de venda da droga ou de concessão, de entrega dessa droga ao usuário. Vai continuar existindo o tráfego. Então, isso é muito importante que Agora, se diga. do outro lado, a gente não tem uma política que está completamente desgastada. Você não consegue segurar o tráfico. Sim, e há uma linha que defende essa questão. O tráfico hoje instalou o caos no Brasil. Os americanos investiram na Colômbia. Nunca se produziu tanta cocaína como se produz hoje no mundo. É verdade. O preço da cocaína no mundo hoje é muito barato em relação a 20, 30 anos atrás. Quer dizer, a oferta é muito grande. Sem dúvida. Quer dizer, parece que o que foi feito até agora, ao invés de impedir, em vez de tentar segurar a produção, pelo contrário, as coisas foram em outra direção. É verdade.
Quando nós olhamos sobre o aspecto do custo-benefício, hoje, inclusive, num jornal de grande circulação Qual? aqui, o Estadão, Estadão. nós temos ali um artigo do Ari Sanfel, colega nosso, que defende exatamente dentro dessa ótica que você utilizou agora, do custo-benefício e de que não haveria problema do Estado descriminalizar o chamado uso recreativo da droga. Por outro lado, nós temos uma defesa veemente do Ricardo Sayegh, e que também é colega, é um advogado criminalista, livre-docente da PUC. O Ricardo Sayegh, ele é muito enfático em dizer que essa questão é uma questão de saúde pública. Eu me alinho com esse entendimento, porque nós precisamos entender que o indivíduo tem, claro, a liberdade dele, mas essa liberdade vai até o ponto onde entra o coletivo, onde entra a saúde como um todo, a própria saúde dele, que não deixa de ser uma questão de saúde pública. Ok, mas em que momento o fato de ele estar consumindo droga não é uma coisa da sua intimidade? Sem dúvida, ele está dentro daquilo que, por isso que no Supremo Tribunal Federal vai se discutir liberdade individual versus questões de saúde pública. Se ele tem esta liberdade de fazer mal a si próprio, ou se o Estado pode colocar regras dizendo aqui você não pode usar drogas porque eu estou dentro do ordenamento jurídico proibindo em face de um bem maior, além da tua liberdade individual, da saúde pública. Bom, Bárbara, outra pergunta aí, que aquela lá foi muito boa, de Ubatuba. A gente está com outra muito boa também, só que a pessoa não se identificou. Acabou de mandar, Edson Rufino, daqui da capital, São Paulo. Ele quer saber, ele diz que não é favorável ao consumo de drogas, mas pergunta se estrategicamente afetaria o tráfico. Pois é, a gente tem que colocar, Rufino, essa questão como um todo, né? Nós temos que pensar assim, hoje a legislação, ela proíbe você andar com 1 grama de maconha, de cocaína, do que seja com você. Agora, vamos fazer um exercício aqui de que se por acaso o Supremo Tribunal Federal entender que isso é possível e declarar o artigo 28 da Lei 11.343 inconstitucional, como é que fica, dentro desse contexto, o artigo 33 da mesma lei, que diz que aquele que, sem participar do tráfico de droga, ele tem uma quantidade, ele não é traficante, mas ele induz e dá gratuitamente um cigarro, uma pedra de crack para o outro indivíduo. Ele está cometendo crime, ele não está vendendo nada, ele não está traficando, mas ele está cometendo um crime previsto no artigo 33, que é o indução. Por que isso não é extensivo ao álcool? Ao Álcool. Ao álcool? Porque eu posso comprar uma garrafa de pinga e dar para o meu amigo. Sem dúvida. Ele pode tomar aquilo de uma maneira compulsiva, sair lá e bater o carro e morrer. Claro. Aqui nós estamos Agora, falando álcool não. Pois é. A gente fala de drogas ilícitas e drogas lícitas, né? Essas drogas lícitas, eu acho que todas também deviam ser proibidas. Não é verdade? Né? Não? Mas porque tem álcool, tem existem cigarro. drogas lícitas, infelizmente. Não é verdade? Droga como o álcool, droga como o cigarro normal, Claro, não deixa de ser uma droga. Vamos continuar a nossa conversa um instantinho. Peço que você fique um instante com a gente.